Coisa boa, nesse clima de romance, né? De música bonita. Um beijo para Eduardo Costa. Um beijo também para o nosso querido Décio Pitinini. Boa tarde, Brasil. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Vida e Estilo. Estamos ao vivo até 1 da tarde para todo o país, pela TV em tempo real, pela internet. Hoje nós recebemos aqui, gente, um dos grandes médicos quando a gente fala de ginecologia aqui no Brasil, que é o Dr. Domingos Mantelli. Seja bem-vindo, doutor. Você está bem, meu querido? Graças a Deus. Obrigado Tudo pelo bem? convite, Amanda. Obrigada a você. Prazer Nós estar vamos com falar, você. hoje é o nosso Dia da Saúde aqui na Rede Brasil de Televisão, através do nosso programa. E nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades que atingem as mulheres, que são muitos, né? Muitos, principalmente envolvendo a parte de gravidez ou que interfere numa gravidez e também anticoncepcionais, miomas, endometriose, enfim, tem muitos assuntos interessantes para a gente conversar. E Muitas você que dúvidas. está em casa é o meu convidado muito especial para ficar até o finzinho com a gente. Bem-vindos. Olha, gente, então é isso, né? Convida as mulheres aí que você conhece, as mulheres de plantão, sua mãe, sua filha, sua sobrinha, suas amigas, porque hoje nós teremos aqui uma consulta gratuita com o top. Nós escolhemos a dedo o doutor Domingos Mantelli para estar aqui para a gente falar sobre esses mitos e verdades da saúde da mulher. Bom, vamos começar pelo primeiro? Não vamos perder tempo não, porque tem muita coisa para a gente falar. Pode rodar aí na tela. O primeiro diz assim... É uma dúvida constante. E aí, doutora, as mulheres que tomam anticoncepcional há muito tempo não engravidam logo em seguida a suspensão do uso? Bom, Amanda, isso é verdade, tá? É verdade por quê? Vamos colocar primeiro uma coisa. O anticoncepcional, ele é um medicamento. E como qualquer medicamento, ele tem efeitos colaterais, né? Eles são compostos de hormônios sintéticos. E muitas vezes, principalmente aquela mulher que tomou anticoncepcional durante muitos e muitos anos, quando ela para, uma parte desses hormônios podem ficar retidos principalmente em células de gordura. Então, às vezes, ela para de tomar o anticoncepcional e durante um certo período, ela ainda fica sob o efeito desses hormônios. Isso Por quanto tempo? Às vezes 6 meses, às vezes até 1 ano. Bastante. É bastante tempo. Então, aquela mulher que acabou de parar o anticoncepcional, mas que ela tomou durante muitos anos, ela pode ter sim um pouquinho mais de espera na tentativa de uma gravidez. O que é normal demorar? Por exemplo, tem gente que fala até 2 anos é normal a mulher demorar para engravidar. Passou disso, tem que ficar preocupada. Na verdade, isso também é um mito ou uma verdade? É um mito também, porque nós vemos que o normal até 1 ano. 1 ano de tentativa, um casal saudável, é normal de se esperar. Por quê? Se pegarmos um casal jovem, saudáveis, que tenham relação sexual no período fértil, tudo direitinho, não tem nada atrapalhando, a chance de acontecer uma gravidez é de 25%. No mês? Isso, nesse mês. Então, se você teve relação no teu período fértil, na data da ovulação, tudo certinho, não tem nada que atrapalhe, é 25% de acontecer a gravidez em média. Então, até 1 ano de tentativa é normal. Por quê? Porque os hábitos do dia a dia acabam interferindo na sua ovulação. Esse mês você foi viajar, teve fuso horário, mudou a alimentação, de repente você fez um ciclo lá no ovulatório, não ovulou nesse mês. No outro mês você Não necessariamente a mulher ovula todo mês, né? Não necessariamente ela ovula todo mês. E uma coisa E ela interessante... só engravida nesse período que está ovulando. Sim, no período... Na verdade, não é só engravidar. Ela pode engravidar fora desses períodos, mas ela tem que ovular para engravidar. É que existem ovulações tardias e ovulações precoces. Então, nem sempre a ovulação é no meio do ciclo. Isso é que é importante a gente dizer. Então, a mulher fala assim, meus ciclos são de 28 dias, então eu ovulo no 14º. Nem sempre. Tem mulheres que ovulam no 18º, no 20º, faz ovulação tardia. Então ela acha que está fora do período fértil e pode engravidar. É muitas vezes quando a tabelinha acaba falhando. São nesses momentos em que a mulher teve uma ovulação tardia, por exemplo. Mas, voltando ao assunto, de repente você teve um estresse em casa, um estresse em família, um estresse no trabalho. Esse mês aconteceu isso, a sua ovulação foi antes ou foi depois, o ciclo alterou. Então tudo isso interfere. Por isso que a gente diz que até 1 ano tentando é normal para um casal. Ok, segunda pergunta. Mulheres atletas que se exercitam demais podem ter maior dificuldade para engravidar? Pode sim. Quando você tem uma atividade física demasiada, principalmente falando das atletas, pode acontecer de você cortar a menstruação e também a ovulação. Volto a dizer uma coisa, e vou tirar um outro mito que não está na pergunta, mas que é interessante. Ovulação não tem nada a ver com menstruação. A mulher que não menstrua, ela pode ovular. Basta a gente ver as mulheres que estão amamentando. Muitas delas estão amamentando, não estão menstruando e acabam engravidando. Então, menstruação não tem a ver com a ovulação. E da mesma forma, a mulher que toma um anticoncepcional, ela menstrua, mas não ovula.
Entendi. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Agora, a mulher que pratica uma atividade física muito intensa, ela tem uma demanda hormonal, muscular muito grande. Então, pode acontecer sim de não somente cortar a menstruação, mas também cortar a ovulação. E essa mulher tem uma dificuldade maior para conseguir engravidar. Terceira, a endometriose impede a gravidez, doutor? Olha, Amanda, a endometriose hoje é uma das grandes causas de infertilidade. E entenda a infertilidade como sendo a dificuldade de engravidar ou de manter a gestação também. Porque às vezes engravida e perde. Exato. Então, aquela mulher que engravida e aborta, tem um abortamento, ela também é considerada infértil, que é diferente da mulher estéril, que é aquela que não pode engravidar. Então, a mulher que tirou o útero, por exemplo, ela é estéril, ela não pode engravidar. A infertilidade são fatores que dificultam a gravidez. Então, a endometriose ela não impede, mas ela dificulta, e dificulta muito. A endometriose, para quem não sabe, é uma doença inflamatória, proliferativa, causada com aquele tecido que envolve o útero por dentro, chamado de endométrio, ele volta pelas tubas uterinas e cai dentro do abdômen. E aí ele se fixa nos ovários, na parte externa do útero, pode se fixar no intestino, na bexiga. E isso pode gerar dores muito intensas, principalmente durante a menstruação, dores na hora da relação sexual e infertilidade. Essa é a tríade clássica da endometriose. Então, a endometriose ela não impede, mas ela pode sim dificultar muito uma gestação de acontecer. E para a pessoa saber se tem ou não, antes de engravidar, ela normalmente faz todos os exames que o ginecologista Exatamente. passa e está incluso nesse exame. Os exames de rotina, às vezes num próprio ultrassom você acaba pegando, ou pelas próprias queixas da paciente, né? Aquela paciente tinha uma queixa muito intensa de dor na menstruação, ou dor na hora da relação sexual, ou que está tentando engravidar e não está conseguindo, já é um alerta para o ginecologista estar pesquisando endometriose. O doutor Domingos, você falou, né, sobre a questão de que a infertilidade não é só não engravidar, é de repente engravidar e não manter. Algumas pessoas, isso também não sei se é mito ou verdade, mas as mulheres comentam que é muito comum algumas mulheres engravidarem, especialmente aí a primeira vez, e perderem. Mas pouca gente fica sabendo, porque toda mulher só gosta de contar que está grávida a partir do terceiro mês. Isso já virou meio que uma rotina entre elas, né? Uma regrinha. O próprio médico às vezes fala, não, espera mais um pouquinho, fazer aí umas 9, 12 semanas para você poder contar. E é comum ou não é comum? Isso é um mito? Na verdade, é comum, sim. Toda primeira gestação, a gente tem uma taxa de abortamento espontâneo, ou seja, sem causa nenhuma definida, espontânea, que gira em torno de aproximadamente 30%. É bastante. Ou seja, é bastante. De cada 10 mulheres que engravidam pela primeira vez, aproximadamente 3 acabam evoluindo para abortamento espontâneo. Não tem uma causa aparente, não tem um motivo, não tem nada que justifique. Acontece. Claro que a gente toma algumas precauções para tentar minimizar esses 30%. Então a gente sabe, por exemplo, que uma das causas seria chamada insuficiência de corpo lúteo, que é quando você tem uma produção de progesterona deficiente. Então, a deficiência de progesterona levaria ao abortamento. Então, você pode, por exemplo, dar um aporte de progesterona maior para essa paciente, para que ela evite ter essa perda por insuficiência de corpo lúteo. Mas você sabe disso a partir do momento que ela te disse que estava grávida? Principalmente naquelas mulheres que procuram o obstetra pelo menos uns 3 meses antes de engravidar, para fazer os exames de rotina, você investigar como estão as taxas hormonais e muitas vezes numa dosagem você pode pegar uma taxa abaixo do normal e para essa mulher você já suspeitar do que possa acontecer e você se antever aos problemas e começar já a suplementá-la direito. Porque eu acho que é muito comum também, por exemplo, a mulher acaba descobrindo que está grávida, às vezes não naquele primeiro momento. Exato. Às vezes passa um mês, não veio, atrasou, barará. Quando está, às vezes, no segundo mês que ela descobre, tô com enjoo, uma coisa ou outra. E aí ela cometeu coisas ao longo desse 1 mês, 2 meses, sei lá, tomou remédio, bebeu, viajou de avião, andou, fez esforço, carregou peso, fez tudo o que ela faria naturalmente, foi para academia, essas que malham muito. Teve a vida dela normal, não teve aquela restrição que a gente fala, não, os 3 primeiros meses tem que ficar mais quietinha, porque são os meses perigosos para perder. Você acha que a perda pode se dar também por esse tipo de atitude? Na verdade, não. Não. Por que eu vou te dizer isso? E é daí que surgem muitos mitos. É muito comum 30% aborta espontaneamente. Então, as mulheres vão ter as perdas gestacionais nas mais variadas situações. Pode ser que ela vá para a academia e logo depois da academia ela tenha um sangramento e aborte, ela vai dizer assim, tá vendo? Perdi por causa da academia. Se ela de repente foi num restaurante japonês comer um sashimi,
Vai falar assim, ó, tá vendo? Ó, perdi por causa do sashimi. Ou se ela foi viajar de avião e na sequência perdeu, tá vendo? Ó, perdi por causa da viagem aérea. Quando, na verdade, se essa mulher estivesse em casa, deitada, dormindo, ela iria perder do mesmo jeito. Então, por conta de ser muito comum, 30% das primeiras gestações evoluem para aborto espontâneo, então as mulheres perdem nas mais diversas situações. E aí acabam correlacionando a situação com a perda. E daí surgem os mitos. Tanto é verdade que se uma atividade física fosse o suficiente para causar um abortamento, todas as mulheres que descobrem que estão grávidas com 2 meses e aqueles 2 meses ela estava malhando intensamente, era para todas perderem o bebê. Verdade. Todas que malham tinham que perder. Não, mulher de rua, né, que usa droga, bababá, muitas vezes tem filho e uma outra que está ali quietinha em casa não tem. Sim, claro, se a gente for passar para esse lado, cigarro, drogas, bebida alcoólica em excesso, isso sim pode ser um potencial causador do abortamento. Agora, uma atividade física... Mas ainda assim, às vezes não acontece, o que eu quero dizer, assim, né? Não acontece. Mas você imagina aquela paciente que está acostumada, vai 2, 3 vezes na semana, às vezes 4 vezes na semana na academia, faz a sua atividade física, que faz bem para a saúde, inclusive, que come adequadamente, que fez a viagem de avião, tendo relação sexual, não é isso que vai causar o abortamento, não tem problema nenhum. Então, você restringir a gestante por conta disso, não tem porquê, não tem cabimento. Eu dou até um exemplo, na primeira gestação da minha primeira filha, da minha esposa, a minha esposa estava na academia, ela estava de umas 14 semanas e estava fazendo atividade física lá e teve um sangramento na academia. E ela me ligou, eu falei, vem aqui na clínica, eu vou examinar, vou ver se está tudo bem. Ela foi na clínica, eu examinei, olhei e falei assim, não é da gravidez. Ela sangrou da borda do colo. Porque o colo do útero, o útero fica muito irrigado na gestação. Então, como ele fica muito entumecido, com muita circulação sanguínea, ele fica muito mais sensível. Às vezes até na hora de uma relação sexual pode sair um pouquinho de sangue. Às vezes num esforço físico na academia pode sair um pouquinho de sangue. E ela veio, eu examinei, estava tudo bem, era da borda do colo. E eu falei para ela, pode voltar para a academia. E ela voltou. Olha. Então assim, é importante a gente desmistificar. Não é porque teve alguma alteração, teve um sangramento, que obrigatoriamente aquela mulher está tendo um abortamento. Ter um sangramento vaginal não significa abortamento. Ela pode sangrar porque pode sim ser um abortamento, então tem que investigar, como eu fiz. Mandei ela aí no consultório, examinei e não tinha nada. Pode ser da borda do colo, ela pode ter se machucado, ela pode ter coçado a região da virilha e ter sangrado. Então, ter um sangramento não significa necessariamente estar perdendo o bebê. E se não fosse isso, se ela estivesse realmente perdendo o bebê, há alguma coisa que possa ser feita, alguma intervenção nesse momento? Vamos internar e vamos tentar segurar esse bebê? Sim, ou uma vez que começa a sangrar, vai perder? Não. Existem sim algumas técnicas e algumas condutas que a gente adota justamente para tentar evitar. Nesse caso, aí sim você vai restringir a atividade física, vai solicitar repouso, abstinência sexual, ingestão de bastante líquidos, uma alimentação mais regrada, algumas medicações, a própria progesterona, enfim, tem algumas coisas que a gente pode utilizar sim para minimizar tudo isso, para evitar, tentar evitar essa perda. Agora, tem também um sangramento que ocorre no comecinho da gestação que muitas mulheres confundem ou com perda ou achando que estão menstruando, que é a chamada nidação, que é quando o embrião se fixa no útero. Logo depois da fecundação, quando ele entra dentro do útero, ele vai se fixar, pode dar um pequeno sangramento. Algumas mulheres que descobrem a gravidez muito cedo podem confundir com uma ameaça de aborto. E mulheres que não estão nem desconfiadas que estão grávidas podem confundir com menstruação. Então também é um sangramento vaginal que pode acontecer nesse período. Olha, próxima pergunta, se a mulher tem um ciclo menstrual irregular, ela pode ter dificuldade para engravidar? Olha, na verdade, não dificuldade para engravidar, mas ela pode ter uma dificuldade maior de identificar o período fértil dela. Porque foi aquilo que você falou anteriormente da ovulação, né? Exato. E entenda que ter um ciclo irregular não significa a mulher, por exemplo, eu menstruo a cada 35 dias, então eu tenho um ciclo irregular. Não. Você tem um ciclo regular longo. Ele é regular, é a cada 35 dias. O irregular é assim, um mês o ciclo durou 20 dias, no outro mês durou 30, no outro mês durou 14, no outro mês durou 28. Esse é um ciclo irregular. E essa mulher vai ter um pouco mais de dificuldade de identificar o período fértil. Então pode ser que dificulte um pouquinho as tentativas. Próxima pergunta, se as relações sexuais ocorrem todos os dias, as chances da mulher engravidar são maiores? Tá meio ocorrer todo dia, vem cá, né, gente? Meio difícil isso, hein? Além de meio difícil, não ajuda. Pergunta aí, essa pessoa que mandou essa pergunta, tá, hein? Não ajuda porque, na verdade, você acaba esgotando a reserva de espermatozoides. Então, o homem precisa de 24 a 48 horas
para refazer a sua reserva de espermatozoides. Então, se a mulher começa a ter relação todos os dias com o seu parceiro, a questão é que no dia da ovulação, aquela reserva já vai estar bem menor de espermatozoides. Então, vai ser mais difícil ela conseguir engravidar. Então, o ideal, o que a gente fala? Se ela quiser manter uma frequência maior, se ela conseguir identificar qual que é o dia fértil dela, pegue uma semana antes e comece a ter relação sexual dia sim, dia não, sendo que o dia sim caia no dia da ovulação. Aí sim a gente consegue ter uma maior certeza de conseguir engravidar com maior facilidade. Da forma de ter todos os dias, com certeza a reserva de espermatozoides vai estar bem reduzida. Ok. Próxima questão para o Dr. Domingos Mantelli é sobre a pílula concepcional. Muita gente diz, puxa, mas a pílula traz muitos efeitos colaterais, atrapalha muito e principalmente tira o desejo sexual da mulher. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Assim, até como ginecologista obstetra, é difícil falar isso, mas eu sou terminantemente contra o uso indiscriminado de pílulas anticoncepcionais. Pílula anticoncepcional é um remédio e, como tal, ela tem que ter indicações médicas de uso e, principalmente, observar as contraindicações. Elas podem ter efeitos colaterais muito maléficos no organismo. Então, essa coisa assim, a minha amiga toma a pílula X, então eu vou tomar porque faz bem, é errado. O seu organismo não é igual ao da sua amiga, não é igual nem o da sua irmã. Então, não é porque a sua amiga se adaptou a um anticoncepcional que para você vai servir o mesmo. Então, primeira coisa que eu falo, quer prevenir gravidez, existem métodos, primeiro, não hormonais. Então, vamos optar sempre, principalmente pelos métodos não hormonais. Por quê? Porque eles vão ter menos efeitos colaterais no organismo. Por exemplo, a diminuição de libido. Toda ovulação, quando a mulher ovula, ela faz um pico de testosterona. A testosterona é o hormônio que faz aumentar a libido da mulher neste período ovulatório, que vai fazer com que ela busque por sexo para você poder procriar. Somos animais, é assim que funciona. A mulher que toma o anticoncepcional, ela tem a ovulação cortada, como ela não ovula, ela não faz o pico de testosterona, consequentemente ela não tem essa libido. Então, vai sim diminuir o desejo sexual. Além disso, você tem como outros efeitos colaterais. Inchaços, ganho de peso, irritabilidade, às vezes acne. Alguns dizem que melhora, mas tem outros que pioram. Então, assim, tem riscos de trombose, AVC. Tem mulheres que não podem tomar anticoncepcional oral combinado, que correm o risco. Teve aí, não vou citar nomes, mas teve um anticoncepcional aí do mercado que deu AVC em muitas mulheres ao redor do mundo. Muita gente morreu por conta disso. Então, assim, se o único benefício que você quer extrair do anticoncepcional é a contracepção, é não engravidar, a gente tem outros métodos. Vamos falar sobre eles já já, tem que fazer um intervalo agora. Na volta nós vamos falar sobre esses outros métodos aí, que são muito mais indicados na opinião do nosso doutor Domingos Mantelli. Te espero, intervalo rapidinho, até já.